Fala jovem, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar de uma questão sobre microbiologia, mais precisamente sobre doenças. Bora pro enunciado? A tabela a seguir mostra a condição de duas variáveis sociais em 4 cidades urbanas genéricas. Presta bastante atenção nisso. Cidades urbanas. Na cidade 1, como vocês estão vendo aqui, a porcentagem de domicílios com coleta de esgoto e tratamento de água é de 89%. E a porcentagem da população imunizada com cobertura vacinal completa é de 19%. Então a gente percebe aqui um destaque bacana para o saneamento básico, né? Na cidade 2, nós já temos dois problemas, saneamento básico, ou seja, tratamento de esgoto e vacinação estão muito baixos. Na cidade 3, saneamento básico também está bacana e a vacinação também está fraca. Já na cidade 4 acontece o contrário, olha só, a vacinação está bem alta e o saneamento está baixo. Então vamos para o comando da questão. Com base nesses dados, é correto afirmar que a população humana dessas cidades tem risco aumentado de ter as respectivas doenças. Como nós vimos quais são os pontos positivos de cada cidade e a questão pede sobre os riscos de ter determinadas doenças, nós vamos ter que analisar os pontos negativos, né? Por exemplo, aqui, na cidade 1, tem problema na vacinação. A cidade 2 tem problema no esgoto e na vacinação. Cidade 3, problema somente na vacinação, assim como a cidade 1. E a cidade 4, problema somente nas instalações das redes de esgoto. Beleza, esses são os problemas destacados aqui em cada uma das cidades. Na alternativa A, nós temos que a cidade 1 corre o risco de leptospirose. Lembrando que a leptospirose é causada por bactérias, transmitida principalmente durante as enchentes, né? Aquelas bactérias ficam na urina de ratos, né? Bem famosa urina de rato, que tem bactéria leptospira. E a prevenção está em saneamento básico. Como a cidade 1, o problema é vacinação e não saneamento básico, a gente elimina aqui, tá bem? Letra B. Cidade 1, Covid. Olha lá, problema de vacinação. Covid é bem interessante porque está relacionado com uma virose de doença respiratória, né? Todos nós conhecemos muito bem a Covid. E na cidade 1, risco de Covid é bem grande, já que a taxa de vacinação é baixa. Já na cidade 2, teníase tem um problema. Por quê? A cidade 2, ela envolve tanto o problema de esgoto quanto o problema de vacinação. Mas quando nós falamos de teníase, nós não estamos falando de uma doença urbana. A teníase é transmitida principalmente em ambiente rural quando se ingere carne contaminada com cisticírculos do verme tênia. Então, quando a gente se alimenta de carne mal cozida ou crua com o cisticerco, a gente adquire a teníase. Veja bem, a prevenção está em assar bem a carne, está na higiene alimentar. E quando nós falamos de doenças relacionadas às cidades urbanas, teníase é muito difícil ser considerada aqui. Tudo bem? É mais num ambiente rural, onde não tem matadouros, onde não tem fiscalização dessa carne. E aí pode ser que surja esse tipo de verminose. Teníase causada por vermes, transmitido por carne crua ou mal cozida contaminada, e a prevenção é a higiene alimentar. Anota aí. Letra C. A cidade 1 pode ter problemas com hepatite B? Pode sim. Porém, nós temos que lembrar que a hepatite B é causada por vírus. É conhecida como uma infecção sexualmente transmissível. Então, ela é transmitida por sexo desprotegido com pessoas contaminadas e também por transfusão, né? E a prevenção, a principal prevenção dela é a vacinação. Já que a cidade A tem problema com vacinação, consideremos. Amebíase
na cidade 2. Lembra que a cidade 2 tem problema de esgoto e vacinação. A amebíase está relacionada ao esgoto, tá? Causada pelo protozoário ameba. Esse tipo de doença é transmitida por água, por alimento contaminados. Então a prevenção está relacionada ao saneamento básico, à higiene alimentar também, tá? Porque essa transmissão fecal-oral é evitada se tiver saneamento básico. Então essa daqui a gente mantém também. Olha lá, chegamos na cidade 3 pela primeira vez. O cólera causado por bactérias, transmitido de forma fecal-oral, ou seja, pelo esgoto, e a cidade 3 tem problema só de vacinação, então a gente cancela aqui. Mas para conhecer o cólera, né, como prevenir? Saneamento básico. Já que o problema da cidade 3 não é saneamento básico, a gente cancela ali. Letra D, influenza na cidade 1. Pode ser? Pode ser sim, já que a influenza é um tipo de vírus da gripe, né? Lembrando que vírus da gripe, transmitido pelo ar, a prevenção, hoje em dia a gente usa máscara, né? Mas a prevenção é evitar o contato direto com pessoas, ambientes fechados com pessoas que estão ali transmitindo esse vírus, né? Na cidade 2, a teníase. Olha, o mesmo problema que nós vimos na alternativa B. Então sobra para a gente a letra E como resposta. E na letra E nós temos tuberculose, que é causada por bactérias, transmitida pelo ar, e a prevenção é sim vacinação, a vacina BCG. A poliomielite, que é uma virose de transmissão fecal-oral, e a prevenção da polio também é vacinação. Olha lá, cidade 2 faz sentido vacinação também, né? Vacinação. Na cidade 3, nós temos o problema na vacinação. E aqui nós temos hepatite B, como eu disse para vocês. Ela pode ser prevenida pela vacinação, essa infecção sexualmente transmissível, né? E por último, nós temos aqui a amebíase, que é uma protozoose de transmissão fecal-oral, e a cidade 4 tem esse problema aqui, ó, no esgoto. Então o saneamento básico seria a prevenção. Beleza? Nós temos então a alternativa E, uma questão que envolve microbiologia, envolve verminose, envolve doenças. O estudo de patologias é muito importante na biologia. E é bem difícil estudar doenças, hein? Porque tem muitas doenças, são muitos causadores, muitos modos diferentes de transmissão, muitas formas distintas de prevenção. Então, o que eu geralmente aconselho para você que quer estudar doenças, já que talvez você também ache esse assunto um assunto difícil, é o seguinte: pega a prova daquela instituição que você vai prestar. Por exemplo, você vai prestar a USP. Pega as provas da FUVEST dos últimos anos e dá uma olhada quais são as doenças mais recorrentes para você focar no estudo dessas doenças. Tudo bem? Ah, professor, mas eu vou estudar para 2, 3, 4 tipos de universidades. Cada uma delas você precisa pegar e analisar as questões dos anos anteriores para descobrir quais são as doenças mais recorrentes, aquelas que mais são cobradas. Tudo bem? Já que existem muitas doenças, não dá para você estudar todas, mas existem as bacterioses mais comuns, cobradas aí, existem as viroses mais comuns, as protozooses mais comuns, as micoses mais comuns e as verminoses mais comuns. Beleza? Fica a dica aí. Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma olhada no clube de membros. Se tiver a fim de ajudar o professor nesse projeto para que ele se torne cada vez melhor e que o professor continue gravando cada vez mais aulas, dá uma forcinha lá e se torne um membro colaborador. Valeu? Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Beijos e abraços. Fui!